Tá, vamos começar agora o teatro de Gil Vicente. Infelizmente alguém não soube trancar o próprio carro aqui, está um barulho infernal, mas eu vou tentar falar mais alto. Bom, Gil Vicente, o teatro do Gil Vicente já é uma vertente da prosa no humanismo. Gil Vicente é considerado o pai do teatro português, mas ele é considerado pai porque não houve nenhum registro de alguém que tenha escrito teatro antes dele, correto? Bom, tem alguns poemas dele lá no Cancioneiro Geraldo Garcia de Rezende, mas ele é mais conhecido pelo teatro. O teatro de Gil Vicente é um teatro em versos, tá? Não é a prosa pura, assim como as novelas de cavalaria eram narrativas em verso. Bom, dele são conhecidas 44 peças. Agora, imaginem um homem que lá no século XV viveu um pouco mais de 70 anos. A vida naquele período não era fácil. Para ele ter vivido tanto, é porque ele deve ter recebido algumas recompensas. E ele produziu muito para um homem de 70 anos naquela época. Dessas 44 peças, elas são divididas em autos, A-U-T-O, auto com U, é um tipo de teatro medieval que tem uma vinculação com a religião. Ele escreveu também comédias e escreveu farsas. A farsa é um teatro já que não tem teor religioso, ele tem teor de crítica social. Bom, e dessas 44 peças, 7 foram escritas em português, 11 em castelhano e 16 são bilíngues. E por que essa influência do espanhol? Porque ele tem a influência de um dramaturgo espanhol, que é o Juan de la Encina. Isso costuma cair muito em prova, tá bom? Quantas peças ele tem, se ele só escreveu em português. Não, ele não só escreveu em português. E quem foi o cara que influenciou o Gil Vicente? Isso já caiu no PSC e é provável que caia novamente. Bom, outra característica do teatro vicentino é que há a presença de elementos populares. Apesar do humanismo ser uma arte voltada para a corte, é uma arte, no caso do Gil Vicente, popular voltada para a corte. Reparem aí na imagem de fundo que foi pintada quando o Gil Vicente estava apresentando uma de suas peças. Agora reparem na quantidade de pessoas que está assistindo, o que mostra que era algo bastante apreciado na época. Outro ponto importante é que os personagens do teatro vicentino são todos tipos sociais, são os estereótipos. O sapateiro é sempre ladrão, o judeu é aquele que sempre quer dinheiro, o fidalgo é o hipócrita, até mesmo o frade, o padre, as freiras são promíscuos, gostam de beber e de comer demais. Havia esse tipo de crítica. Bom, só que essas críticas que são feitas por meio desses personagens, que nunca têm nome próprio, dificilmente têm nome próprio. Geralmente eles representam lá a virtude, a avareza, a vaidade, a inveja. Eles representam alguma coisa. Por isso que eles são alegoria. Alegoria é representação. Por exemplo, colocar o onzeneiro sempre como aquele que tem uma bolsinha de moeda do lado. O judeu está sempre com bode. A alcoviteira, que é aquela mulher que arranja relacionamentos, ou é como se fosse uma espécie de cafetã na época. A alcoviteira é vaidosa, é bonita, usa o vestido decotado. Tudo isso é alegoria, representa o que o personagem é, o que o personagem representa. Só que essas críticas que são feitas por meio das alegorias, dos tipos sociais, são críticas para os indivíduos, jamais para as instituições. Questão de prova. Gil Vicente faz uma crítica aos indivíduos, não às instituições. Porque quando ele critica um padre, por um padre ter uma amante, ele está fazendo crítica a esse padre, não à Igreja Católica como um todo. Lembrando que o humanismo ainda tem traços medievais. E a Idade Média foi toda impregnada pela religião católica. O Gil Vicente, ele mesmo sendo católico fervoroso, tá? Jamais ele vai criticar uma instituição. Outro detalhe é que as peças todas têm um caráter moralizante, todas elas, tanto o auto, quanto a comédia, quanto a farsa.
No caso da comédia e da farsa especificamente, ele segue lá a influência do Plauto. Plauto era um filósofo, um poeta latino, tá? Greco-latino. O Plauto tinha uma frase famosa em latim que traduzindo fica: rindo castigam-se os costumes. Isso quer dizer que por meio da apresentação do ridículo, da apresentação de uma comédia, as pessoas vão rir de uma coisa que não deve acontecer. Por exemplo, uma mulher que quer casar por dinheiro. Todo mundo vai rir daquilo, das aventuras dela, porque ninguém quer ser como ela. A gente só ri do ridículo quando o ridículo é aquilo que a gente não quer pra gente. É isso que essa frase significa, tá? Castigar os costumes por meio do riso, da comédia. Outro detalhe é que as peças do Gil Vicente eram apresentadas no Paço Real, um palácio português, que é este que está aí na imagem que vocês estão vendo. Então, apesar desses elementos populares, ele se apresentava em palácios, tá bom, tia? E tinha um grande público bastante diversificado. A obra teatral do Gil Vicente costuma ter 3 divisões. A primeira são os autos pastoris, aqueles que se passam no campo, que são chamados de éclogas. Éclogas são justamente uma poesia que se passa no campo e que tem diálogo. Anotem isso porque vocês vão ouvir muito isso daqui por diante, écloga. Aí nós temos principalmente o alto pastoril português e o alto pastoril da Serra da Estrela, mas de maneira geral, todas as primeiras obras do Gil Vicente são consideradas éclogas. A segunda divisão são os autos de moralidade, já são aqueles com teor religioso. Aí nós temos a trilogia das barcas, o alto da barca do inferno, alto da barca do purgatório e alto da barca da glória, no caso o céu, né? E o alto da alma, que está fora da trilogia. E as farsas também são uma outra divisão. Nós temos as comédias, a farsa de Inês Pereira, a farsa do Velho da Horta, ok? Vamos agora ver que obras ele tem. Primeira obra, questão de prova, anotem. A primeira obra do Gil Vicente é o Monólogo do Vaqueiro, também conhecido como Auto da Visitação, publicado no ano de escrita e representada no ano de 1502. No mesmo ano nós tivemos o Alto Pastoril Castelhano, Alto dos Reis Magos, Alto de São Martinho, Quem tem Farelos, a partir do Alto da Alma de 1508, já é a segunda divisão da obra dele, que seriam os autos de moralidade, também com o Alto da Índia, Alto da Fé, o Velho da Horta. O Velho da Horta já seria uma farsa, tá? Ele já mistura com a terceira divisão. Exortação da Guerra, Comédia do Viúvo, Alto da Fama, Alto da Barca do Inferno, Alto da Barca do Purgatório e Alto da Barca da Glória, que são aquela trilogia. Cortes de Júpiter, Comédia de Rubena, Farsa de Inês Pereira, Alto Pastoril Português, Frágua de Amor, Farsa do Juiz da Beira, Farsa do Tempo de Apolo, Alto da Nau de Amores, Alto da História de Deus, Tragicomédia Pastoril da Serra da Estrela, Farsa dos Almocreves, Alto da Feira. Por fim, a Farsa do Clérigo da Beira, Alto do Triunfo do Inverno, Alto da Lusitânia, com os personagens que ficaram imortalizados por ele, que é o personagem Todo Mundo e o personagem Ninguém, que, claro, representam a mentalidade geral e a mentalidade de ninguém. O Alto do Amadis de Gaula, Romagem dos Agravados, Alto da Cananéia, Alto de Mofina Mendes e, por fim, a Floresta de Enganos, de 1536. Anotem, Floresta de Enganos, 1536. Vamos ver um trecho agora do Alto da Lusitânia. Bom, o Alto da Lusitânia foi escrito em 1531 e foi representado na corte do rei Dom João III,
justamente quando nasce o filho do rei, que é o futuro rei Dom Manuel. A peça trata das bodas de duas personagens mitológicas, as bodas de Portugal, que é um homem, né? E Lusitânia, que é a mulher. Tá? Não existe, é mitológico. Só que o Gil Vicente mistura no enredo, nos diálogos, vários temas, vários personagens e cenas que são mini diversões que ficam lá articulados com o tema maior, que são as bodas. A Lusitânia é filha da Lisibeia, que na verdade é Lisboa, e do Sol. E por ela, pela Lusitânia, se apaixonou um caçador grego de nome Portugal. Quando os amores deles parecem se desencaminhar, eles acorrem às deusas gregas, com cuja proteção se decide então o casamento. Então o auto começa com vários diálogos e recitativos de pessoas comuns sobre assuntos do amor e outros assuntos picarescos, como é próprio de uma farsa. Até que entra em cena o licenciado. O licenciado faz o papel de narrador e representa o Gil Vicente. Ele introduz o tema das bodas, dizendo como foi o encontro entre entre Lusitânia e Portugal. O texto procura formar um panorama de Portugal, as raízes culturais e tal. Na verdade, o Alto da Lusitânia é uma fantasia alegórica, e a peça é dividida em duas partes. Na primeira parte, nós temos uma família judaica, e na segunda parte, o casamento de Portugal, que é o cavaleiro grego, com a princesa Lusitânia. Só que dois demônios, o Beelzebub, que é o chefe, né, e o companheiro dele, chamado Dinato, aparecem no texto e vêm ver o casamento. Daí eles ouvem a conversa entre dois convidados do casamento, que são o Todo Mundo e o Ninguém. O autor deu o nome de Todo Mundo e Ninguém às personagens principais dessa cena, pretendendo fazer humor, caracterizando o Todo Mundo, aquele mercador rico, cheio de ganância, vaidade, petulância, como se ele representasse a maioria das pessoas na Terra. Por isso que ele tem o nome de Todo Mundo. Já o Ninguém é o pobre, o virtuoso, o modesto, justamente para mostrar que praticamente ninguém é assim no mundo. Então o Beelzebub e o Dinato ouvem lá aquela conversa e ficam trocando comentários espirituosos, humorados, fazendo trocadilhos, procurando evidenciar como aqueles temas são ligados à verdade, à cobiça, à vaidade, à virtude, aos aspectos contraditórios dos homens. Vamos ver agora um diálogo, um fragmento. Ninguém. Que andas tu aí buscando? Todo mundo. 1000 coisas ando a buscar, delas não posso achar, porém ando porfiando, por quão bom é porfiar. Ninguém. Como has nome, cavaleiro? Eu em nome todo mundo, e meu tempo todo inteiro sempre é buscar dinheiro, e sempre nisto me fundo. Eu em nome ninguém, e busco a consciência. Esta é boa experiência. Dinato, escreve isto bem. Que escreverei, companheiro? Que ninguém busca consciência e todo mundo dinheiro. Então reparem aí na crítica bem óbvia contida aí neste fragmento. O Alto da Barca do Inferno da trilogia das barcas, é o alto mais famoso. Esse alto foi classificado pelo próprio autor como alto de moralidade e tem como cenário um porto imaginário onde estão ancoradas 2 barcas, como vocês podem ver aí na imagem. A primeira barca tem como destino o paraíso e quem comanda é um anjo. A segunda barca tem como destino o inferno e quem comanda é o diabo, que traz um companheiro que provavelmente é aquele mesmo Dinato que a gente viu outra hora. Todas as almas, assim que se desprendem dos corpos, são obrigadas a passar por esse lugar para serem julgadas. Dependendo daquilo que elas cometeram em vida, ou elas são condenadas à barca da glorificação ou à do inferno. Tanto o anjo quanto o diabo podem acusar as almas, mas somente o anjo tem o poder da absolvição. Tá? Esse alto
é escrito em tom coloquial, ou seja, a linguagem se aproxima muito da fala da época, o que mostra a condição social dos personagens, e é escrito em versos, redondilhas maiores. Anotem aí que as rimas obedecem ao esquema AB, BA, AC, CA, ok? Já já a gente vê isso. Esse auto só possui um único ato, dividido em cenas, mas o que predomina são os diálogos entre as almas que estão sendo julgadas, com o anjo e com o diabo. No começo do auto, o anjo divide o palco com o diabo e o companheiro dele. Os dois últimos estão muito eufóricos enquanto realizam os preparativos da barca, pois sabem que ela vai sair cheia de almas. Tá? As posturas do anjo e do diabo são bastante contraditórias, claro, porque representam aquela posição bem e mal. O anjo é aquele que fala pouco, é uma figura estática, enquanto que o diabo é aquele que fala muito, é alegre, é irônico. O diabo praticamente domina a peça. Bom, a primeira alma a chegar para o julgamento é o fidalgo. Ele vem vestido com uma roupa cheia de requintes, acompanhado por um pajem que carrega uma cadeira que simboliza o status social dele. O fidalgo é condenado à barca do inferno por ter levado uma vida tirana, cheia de luxúria e pecados. A arrogância e o orgulho do fidalgo são tantas que ele zomba do diabo quando fica sabendo qual seria o destino dele. O fidalgo se dirige à barca da glória e só quando é rejeitado pelo anjo percebe que de nada valem aquelas orações que ele encomendou. Só então ele se mostra arrependido, mas já era muito tarde, então ele acaba indo para o inferno. Vamos ver agora um fragmento do fidalgo, depois a gente retorna. Esta barca onde vai ora, que assim está apercebida, vai pela ilha perdida, e há de partir logo essa hora. Pera lá vai a senhora? Senhor, a vosso serviço. Parece-me isso cortiço, porque a vedes lá de fora. Porém, a que terra passais? Pelo inferno, senhor. Terra é bem sem sabor. Que? E também casombais? E passageiros achais pela tal habitação? Vejo-vos eu em feição peraí ao nosso cais. Parece-te assim. Em que esperas ter a guarida? Que leixo na outra vida quem reze sempre por mim. Quem reze sempre por ti? E tu viveste a teu prazer, cuidando caguarecer, porque rezam lá por ti? Então, percebemos aí que o fidalgo estava crente que ia para o céu porque mandou rezarem por ele. Pagou para rezarem por ele. Voltando aqui. O segundo personagem que sofre julgamento é o anzeneiro ambicioso. Chegando à barca do inferno, o diabo chama o anzendeiro de meu parente. Descobrindo para onde vai o batel do diabo, ele se recusa a embarcar e vai até a barca da glória, mas o anjo o acusa de agiotagem. O anzeneiro é o agiota e não permite a entrada dele. Condenado pela ganância, pela usura e avareza, o anzeneiro volta à barca do inferno e tenta convencer o diabo a deixá-lo voltar ao mundo dos vivos para buscar o dinheiro que acumulou durante a vida. Mas o diabo não cede aos argumentos dele e ele acaba embarcando no inferno. A próxima alma é o parvo. Desprovido de tudo, ele é recebido pelo diabo, que tenta convencê-lo a entrar em sua barca. Ao descobrir o destino da barca, o parvo xinga o diabo e vai até o batel da glória. Lá chegando, o parvo diz não ser ninguém. Por causa da humildade dele, da modéstia, ele é sentenciado à glorificação. O outro personagem é o sapateiro, que traz as ferramentas necessárias para executar o trabalho. Ele recorre ao anjo, mas a tentativa dele não vale a pena e ele é condenado ao inferno porque ele roubava do povo durante 30 anos e era falsamente religioso. Bom, acompanhado pela amante, isso é interessante, o próximo personagem é o frade. Ele é alegre, cantante, bom dançarino, se veste com as roupas sacerdotais, e debaixo dela está cheio de instrumentos,
e roupas usadas pelos praticantes de esgrima, um esporte em que ele é muito hábil. O frade fica indignado quando o diabo convida a entrar, pois acredita que os pecados dele deveriam ser perdoados, uma vez que ele era um representante religioso. Então, sempre acompanhado da amante, ele vai no batel da glória e o anjo sequer dirige a palavra a ele, tamanha a sua reprovação, cabendo ao parvo a tarefa de condenar o frade à barca do inferno por seu falso moralismo religioso. Depois do frade entra a Brígida Vaz, alguns escrevem como Brígida Vaz, que é uma mistura de feiticeira com alcoviteira. Já falei para vocês o que é uma alcoviteira. Ao ser recebida pelo diabo, ela declara possuir muitas joias e 3 arcas cheias de materiais usados em feitiçaria, mas o maior bem dela são 600 virgos postiços. A palavra virgo é o mesmo que ímen. Ímen é aquela pelezinha que fica na frente da vagina da mulher que comprova que se ela é virgem ou não. Se tiver o ímen, ela é virgem. Se não, é porque ele está rompido, então ela não é mais virgem. Isso pode querer dizer que a Brígida Vaz prostituiu 600 meninas virgens. Só que esse adjetivo postiço dá margem à interpretação de que as moças não eram, na verdade, virgens. E a Brígida Vaz enganou 600 homens, tá? Tem esse duplo sentido. Ou eram 600 virgens, ou 600 homens foram enganados achando que estavam com virgens. Ela vai até a barca do anjo e tenta seduzir o anjo e convencê-lo a deixá-la embarcar. Mas essa tentativa é inútil e ela é condenada à barca do inferno pela prática de feitiçaria, prostituição e alcovitagem, que é servir de intermediária em relações amorosas. O próximo personagem é o judeu, que vai com o bode, que é o símbolo do judaísmo. O bode é o símbolo do judaísmo. Ele se dirige até o inferno e até mesmo o diabo, que sempre mostrou muito desejo por alma, se recusa a levar o judeu. O judeu tenta subornar o diabo, mas esse, sob o pretexto de não levar bode em sua barca, aconselha a procurar outra barca. O judeu tenta se aproximar do anjo, mas o parvo impede, alegando que ele em vida desrespeitou o cristianismo. Por alguns instantes, nós temos a impressão de que o destino do judeu é ficar vagando sem destino pelo porto, mas o diabo acaba levando o judeu e o bode lá na barca. Bom, vamos pensar uma coisa. O motivo de tanta discriminação ao judeu deve ser o fato de ele ter existido, durante o reinado do Dom Manuel, uma intensa perseguição aos judeus e aos cristãos novos, e se tinha o objetivo de expulsá-los do território português. Vale lembrar que, apesar de haver um ataque aos judeus no alto da barca do inferno, nas outras obras do Gil Vicente exige uma condenação à perseguição sofrida pelos judeus. Tá? Bom, depois do judeu entra em cena o corregedor. Ele traz consigo vários autos, processos, e pode ser comparado aos juízes atuais. Ao ser convidado a entrar no batel do inferno, ele começa a argumentar em sua defesa, essa é a função dele. No meio da conversação, chega o procurador, trazendo vários livros. Ao ser convidado a embarcar, ele também se recusa, e os 2 representantes do sistema judiciário conversam sobre os crimes que cometeram juntos e acabam indo para a barca da glória. Lá chegando o anjo, ajudado pelo parvo, não permite que eles embarquem, condenando-os ao inferno por usarem o poder do judiciário em benefício próprio. Vale lembrar que esses 2 personagens utilizam em sua defesa vários termos em latim misturados à língua portuguesa. Isso, inclusive, foi questão de prova do PRC. Esse efeito de adulteração da língua latina, quando combinado à má índole dos 2, remete à ideia de que tanto a língua dos juristas quanto os que a usam estão sendo corrompidos, tá? Dentro do inferno, o corregedor e o procurador fazem companhia a Brígida Vaz, mostrando que eles se conheciam muito bem. Esse fato dá margem a 2 interpretações. De novo, a primeira é que Brígida Vaz respondeu a vários processos judiciais. Já a segunda pode querer dizer que a Brígida Vaz ofereceu os serviços dela aos burocratas. O próximo personagem a entrar em cena é o enforcado, que ainda traz no pescoço a corda usada no seu enforcamento. Ele acredita que a morte na forca
redimiu ele de todos os seus pecados, mas isso não ocorre e ele é condenado. Tudo indica que o enforcado cometeu vários crimes em nome do seu chefe Garcia Muniz. Tá? A fala de Brígida Vaz, dirigida ao corregedor, que anuncia a chegada do enforcado, que por sinal se chama Pero de Lisboa, leva a crer que ele trabalhava no judiciário e que todos se conheciam. Então a ideia de que a Brígida Vaz respondeu a vários processos judiciais é reforçada, e a questão da corrupção nos meios burocráticos volta a cena. Por isso, a condenação do enforcado ao batel infernal também é a da corrupção nos meios judiciários. Os últimos personagens a entrar em cena são os 4 cavaleiros que morreram nas cruzadas em defesa do cristianismo. Eles passam cantando pelo batel infernal, o diabo os convida a entrar, mas eles seguem em direção ao batel da glória, onde são recebidos pelo anjo. O fato de morrer pelo cristianismo garante a esses personagens uma espécie de passaporte para a glorificação. Com a chegada dos 4 cavaleiros, a peça chega ao final. Bom, o Alto da Alma mostra a alma sempre como aquela que necessita de um guia, e o anjo tenta levá-la pelo bom caminho, que é um caminho complicado, um caminho tortuoso, mas é o caminho da salvação, que é aquilo que ela procura, enquanto que o diabo fica tentando a alma, tá? Sempre com alegria e ironia. Aí diz o anjo: alma humana formada de nenhuma coisa feita, muito preciosa, da morte separada e esmaltada naquela forja perfeita e gloriosa. Alma, anjo que sois minha guarda, olhai por minha fraqueza terrenal, seja de toda parte resguardada, que não arda a minha preciosa riqueza principal. Tão depressa, delicada, alva pomba, para onde ides? Quem vos engana vos leva tão cansada por esta estrada, que nem sequer sentis se sois humana. Gozai, gozai dos bens da terra, procurai por senhorias e haveres. Então, percebam aí como o anjo é aquele com a fala tensa, é o chato, né, que tenta levar para a salvação, enquanto o diabo é o divertido, manda ela se divertir. Ela acaba caindo na tentação do diabo, vira uma alma mundana, ela repete aquilo que todo mundo faz, mas no final o anjo acaba conduzindo, guiá-la em direção à estalagem. A estalagem, porque a alma está cansada, é a viajante, né? A estalagem representa a Igreja Católica. Aí vamos às faces. Primeira face de Inês Pereira. Inês Pereira é uma jovem solteira que sofre aquela pressão do casamento e reclama da sorte, porque ela vive presa em casa, presa a serviços domésticos, está cansada. Ela imagina se casar com um homem que ao mesmo tempo seja alegre, bem-humorado, galante, e que goste de dançar e cantar. Tá? O que já se percebe na primeira conversa que ela tem com a mãe dela e com a Leonor Vaz, que é aquela vizinha com caráter duvidoso. A Leonor Vaz e a mãe, elas têm uma visão mais prática do matrimônio. O que importa é que o marido cumpra as suas obrigações financeiras, enquanto que a Inês está apenas preocupada com o lado prazeroso. O primeiro candidato, apresentado pela Leonor Vaz, é o Pero Marques, que é um camponês de posses que satisfazia aquela ideia de marido na visão da mãe, mas era muito simplório, era grosseirão, desajeitado. Então o Pero Marques é descartado pela Inês. Ela acaba aceitando a proposta de 2 judeus, casamenteiros, bem divertidos, que são o Latão e o Vidal, só que eles só se interessam pelo dinheiro que o casamento pode render. E não estão nem aí para o bem-estar da Inês. Então, eles combinam com um cara chamado Brás da Mata, que é um escudeiro, e em troca de uma quantia, ele se oferece a Inês, e parece ser exatamente o tipo de marido que ela espera, apesar da mãe estar desconfiada. Mesmo assim, eles se casam. Assim que eles consumam o casamento, o Brás mostra, na verdade, ser um tirano, proíbe a Inês de tudo, proíbe até ela de ir à janela. Chegava a pregar as janelas para que a Inês não olhasse na rua.
proibia ela de cantar dentro de casa, porque ele queria uma mulher obediente e discreta. Então ela fica encarcerada na sua própria casa e vive em desgraça. Só que isso dura pouco, porque o Braz vira cavaleiro, é chamado para a guerra, e lá ele morre nas mãos de um mouro, de um muçulmano, quando fugia de forma covarde. Viúva e mais experiente, fingindo tristeza pela morte do marido tirano, a Inês aceita se casar com o Pero Marques, que é o antigo pretendente dela. Vamos ver agora um trecho. Esse é Leonor Vaz. Como estás, Inês Pereira? Muito triste, Leonor Vaz. Filha, não tomeis tristura, que a morte todos gasta. O que havedes de fazer? Casade-vos, minha filha. Jesus, Jesus, tão azinha. Isso é minha vez de dizer? Quem perdeu um tal marido tão discreto e tão sabido e tão amigo de minha vida? Olha a hipocrisia. Dá isso por esquecido e buscai outra guarida. Pero Marques tem que herdou fazenda de 1000 cruzados. Mas vós quereis avisados? Não, já esse tempo passou. Sobre quantos mestres são, a experiência da lição. Pois tendes esse saber. Quereis ora quem vos quer, daí o dê uma opinião. Aí a Leonor Vaz defende o Pero Marques e a Inês Pereira fica sozinha falando. Andar, Pero Marques seja, quero tomar por esposo quem se tenha por ditoso de cada vez que me veja. Por usar de siso mero, asno que me leve quero, e não cavalo folão. Antes lebre que leão, antes lavrador que Nero. Então a Inês Pereira já não quer aquele marido cortesão, né? Ainda que seja rico. Ela prefere um bruto que possa prover ela das mínimas necessidades, mas que não a deixe trancafiada como outro marido. Então, o que acontece? Vejam só. A Inês casa com Pero Marques, mas aproveitando da ingenuidade dele, ela o trai descaradamente quando é procurada por um ermitão que tinha sido um antigo apaixonado dela. Eles marcam o encontro e a Inês exige que o Pero, marido dela, a leve de encontro ao ermitão. Então ele obedece, coloca a Inês montada nas costas dele e leva a esposa ao encontro do amante. Tá? Então se consuma assim aquele tema que é o ditado popular, de que é melhor um asno que nos carregue do que um cavalo que nos derrube. Vamos à farsa do velho da horta. O velho da horta conta a história de um velho que se apaixona por uma rapariga, uma moça. E a farsa conta que esse velho, que era dono de uma horta, estava andando e aí veio uma moça atrás de hortaliça, pôr cheiros para panela, né? Tempero para comida. E o velho se enamorou dela. A moça protestava, até que se afastou com as couves e os cheiros que buscava. E como paga, o velho pediu apenas uma rosa colhida pela mão dela. Então, ele estava muito apaixonado, só que o criado dele, que era o parvo, traz um recado da mulher do velho e a mulher afirma, e o velho afirma que não quer comer, que ele não está nem aí, que ele está apaixonado. E continua tocando a viola, cantando os amores pela menina. A esposa resolve ir lá, percebe que o marido está devaneando por outra mulher e avisa que essa história não vai ter um bom final. Então, o pobre do velho fica cheio envolvido em intriga, um amor não correspondido e acaba caindo na lábia de uma alcoviteira que é a Branca Gil. A Branca Gil promete fazer um feitiço para que ele tenha êxito, para que ele consiga conquistar a menina. Então, depois de ter pego muito dinheiro do velho, a Branca Gil é presa por um alcade e 4 beleguins e é açoitada por alcoviteira. Mas o resultado é que o velho fica sem a fazenda e sem a moça, que se case. Aí o velho lamenta seu filho. Vamos ver agora o trecho em que ele vê a menina pela primeira vez. Senhora, benza-vos Deus, Deus os mantenha, Senhor. Onde se criou tal flor? Eu diria que nos céus, mas no chão. Pois damas se acharão que não são vosso sapato. Ai, como isso é tão vão e como as lisonjas são de barato. Que buscais vós cá, donzela, senhora, meu coração? Vim ao vosso hortelão por cheiros para a panela. E a isso vim de vós, meu paraíso, minha senhora, e não aí? Vistis vós, segundo isso, nenhum velho não tem siso natural.
Ó, meus olhinhos garridos, minha rosa, meu arminho, onde é o vosso ratinho? Não tem cheiros colhidos? Tão depressa vim de vós, minha condessa, meu amor, meu coração. Jesus, Jesus, que coisa é essa? E que prática tão avessa da razão? Falai de outra maneira, mandai-me dar hortaliça. Grão fogo de amor me atiça, ó minha alma verdadeira. E essa tosse? Amores de sobreposse serão os da vossa idade, o tempo vos tirou a posse. Mais amo que esse moço fosse com a metade. E qual será a desastrada que atente em vosso amor? Ó minha alma e minha dor, quem estivesse furtada? Que prazer! Quem vos isso ouvir dizer, cuidará que estáis vós vivo, ou que estáis para viver. Vivo não quero ser, mas cativo. Eu percebo aí, velha, de novo, como ao gosto do humanismo, né, se diz cativo de uma mulher. E reparem na fala dela, que prática tão avessa da razão. Para ela, a razão, ela não invoca a religião, ela invoca a razão para mostrar como é absurdo um velho daquele dar em cima dela. Aí terminamos a parte do teatro.